amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Moroni. Obrigada, Moroni, por aceitar mais uma vez nosso convite. Eu que agradeço, Renata. Estamos aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Moroni, trabalhador da FEDEF, né? Sempre conosco desde o presencial e aqui continuamos no trabalho remoto, né? Firmes aí nesse tempo de pandemia. Obrigada. E o Moroni vai trazer para a gente o tema O Advento do Espírito de Verdade. Né? Farei uma leitura do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino, para harmonizarmos o ambiente. Não esmoreças. Tudo te está sendo dado para cumprires tua tarefa. Vê se aproveitas o ensejo que te é oferecido e deixa um pouco teus prazeres pessoais para dedicar-te às incumbências de que te encarregaste. Leva a tua mensagem a Garcia, custe o que custar. Podem desmoronar-se todos os teus amores, podem afastar-se os teus amigos, podem caluniar-te todos os adversários. Segue. Está agora em tuas mãos a tocha que acabas de receber, para passares o teu sucessor dentro de algum tempo. Não permitas que sua luz se apague enquanto estiver em tuas mãos. Não deixes que as trevas envolvam as criaturas enquanto fores tu, o Lúcifer, encarregado do farol. Se por causa desta tarefa que te é confiada, já em quase toda a sua plenitude, houver lutas, brigas, afastamentos, incompreensões, desgostos, abençoa a Deus porque permitiu que a tua tarefa fosse regada por tuas lágrimas e, portanto, mais adubada para que melhor cresça. Nada perguntes, aceita e obedece. E não te esqueças de que a tocha foi entregue em tuas mãos. Cuida dela, custe sangue, és o responsável. Não estás com a tocha para ajudar a apadrinhados, e sim para distribuir luz por todos. Aceita, ajuda e esquece. Dá sem nada pedir. Então, que possamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos na palestra da noite de hoje, para que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Que os bons espíritos nos envolvam na noite de hoje. Que assim seja. A palavra é toda sua, Moroni. Noite, estamos aí nas redes sociais, então um abraço virtual, mas no coração de todos que nos assistem nesse momento, nessa luz toda, que vamos tentar, né, assim, reviver ela com o tema de hoje, porque nos conclama, principalmente nós, o público espírita, a um entendimento maior do que é o advento do Espírito de Verdade. O capítulo 6, o Cristo Consolador, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer um passeio inicial pelo que diz João no capítulo 15. O Consolador, propriamente dito, está no capítulo 16. Mas o capítulo 15, Jesus começa a dar as instruções para os discípulos, começa a prepará-los para a sua partida e começa a instruí-los, ensiná-los a dar garantia de que não ficariam sozinhos e que veria o outro Consolador. O capítulo 15, para nós termos uma ideia, ele tem 27 versículos. E o capítulo 16, ele vai ter, na sua totalidade, 33 versículos. São bastante instruções, minuciosas instruções, algumas, outras um tanto restritas, né? Sobre o que é esse advento, o que é esse envio do novo Consolador, o outro Consolador. No capítulo 15, João Evangelista descreve assim:
Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira. Só aqui a gente já para pensar as palavras de Jesus. Jesus dá um adjetivo. Eu sou a videira, não qualquer uma. A verdadeira. E meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, e aí a gente fica um pouco preocupado, o que seria essa vara em Jesus? É que vara é um sinônimo, então, de galho. Jesus é uma videira. Então, Jesus está dizendo, toda vara em mim que não dá fruto, atira. É o Pai lavrador. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quantos ensinamentos, né, queridos irmãos? Jesus aqui em 4, 5 versículos já deixou dito para que ele veio, para essa humanidade dar um salto, né, de qualidade cristã, de qualidade no bem, e também a nossa função. Além da nossa função de sermos esses ramos de Jesus, também como nós deveremos caminhar. É uma coisa, assim, da criação de Deus, bastante lógica, para orientar os seus filhos, as suas criaturas, haveria Deus de preparar essa humanidade terrena com um caminho, com uma videira, para que nós possamos ter um exemplo a que nós nos guiamos. Porque se nós ficássemos sem orientações, nesse sentido da bondade, nesse sentido também do reino de Deus, né, que Jesus veio nos trazer, nós não teríamos condições de sozinhos fazer todo esse caminho. Talvez até poderíamos fazer assim, talvez levando até milhares de anos para fazer. Agora, vindo com a instrução de Jesus, ele cantando, né, até em poesias que nós podemos transformar as suas palavras, muitas aqui de bondade desse Pai Criador, para nos orientar nessa evolução. Então, Jesus, né, ele vai se declarar esse caminho. Então, esse capítulo 15, Jesus está preparando isso. No capítulo 15 ainda, no versículo 8 e 9, está dito assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. É uma instrução e tanto, né? Vamos raciocinar um pouquinho. Como é que nós vamos dar os frutos sendo as varas, os galhos dessa videira? Jesus tem regras, tem orientações dele para isso, né? Nós não vamos darmos os frutos que não sejam da videira, senão nós não seremos a vara da origem dele. A convocação dele, assim, amorosa, no final, é uma oração, né? Porque permanecei no meu amor, deis muito frutos, glorificando o meu Pai.
Então, por aí a gente já começa a entender que esse Consolador, lá presente na frente dos seus discípulos, está preparando o que seria o Consolador, o outro, o Paracleto prometido. Nesse capítulo 15, então, Jesus está dando todas as bases dele. Como é que nós dizemos, até com certo orgulho, né, que o Espiritismo, ele é esse Consolador. Então, nós espíritas, mesmo que seja nessa forma aqui virtual, mas não nos tira nenhuma responsabilidade e também nenhum dos convites de Jesus para agirmos, né, da maneira como ele agiu. O mundo virtual hoje, ele é um exercício e tanto de livre-arbítrio, que Jesus nos ensinou tanto, né? Jesus sempre nos convidando a isso, ao crescimento pessoal. Então, as nossas responsabilidades no mundo de presencial, esse mundo de relações sociais presenciais e os virtuais, essas instruções todas, nenhuma delas muda. Porque o caráter da bondade, essa vara da videira que vai dar frutos de Jesus, é a maneira dele e não a maneira do mundo, ou como às vezes muitos de nós entendemos, né? No capítulo 26, no versículo 26 e 27 do capítulo 15, Jesus vai arrematar e João vai deixar registrado, né? Está preparando o 16, que nós vamos passar aqui. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, Jesus agora ele entra na instrução do Consolador que ele vai deixar, que ele vai prometer. Imaginemos, queridos irmãos, promessa de Jesus. Não é promessinhas, não é disque de coisas, é orientativo para a humanidade. Jesus veio fazer esse caminho. Por isso que ele diz, né, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, hei de enviar. Então, imaginemos como é que os planos espirituais de Jesus estão andando agora, exatamente nesse momento. E por que que isso é tranquilizador? Por que que é instrutivo, amoroso? Porque num momento de crise que a Terra passa, e dentro de uma crise maior, muitas outras, inclusive, né, as individuais, que não podem ser diferentes, alguns afirmam que a Terra não tem saída, está preparada para uma grande catástrofe, e assim por diante. Mas nós, crendo nesse Consolador prometido por Jesus, e esse hei de enviar eu da parte do Pai, nós não podemos entender, então, que o mundo estaria largado, né? Naquele adágio popular, que talvez seja até errado, a Deus dará. Quando diz isso, parece que a Deus dará não tem direção, não teria uma orientação, um orientador maior. Oxalá que a Deus dará, que daí é por Deus mesmo que nós andamos, né, com muita certeza nessa vida. Muito bem, João 16. O próximo capítulo, então, envolvendo o advento do Espírito de verdade, esse Consolador prometido. Tendo-vos dito estas coisas, para que vós não escandalizeis.
Está emendando, né, no capítulo 15. Jesus está dizendo, estou dizendo tudo isso, gente, como falamos, capítulo 15, ele tem 27 versículos, né? O tempo não nos permite, digamos, passar um a um, esmiuçar mais, mas então a gente destaca as coisas que achamos, assim, principais dentro desse advento do Espírito de verdade, né? E aqui ele está dizendo, estou dizendo isso, vocês não se escandalizam, não se preocupem, não ponham ansiedade à frente das coisas naturais. Jesus está tranquilizando. É um bálsamo, o Consolador prometido. Ele não é, como muitos entendem, né? Talvez até por princípios de outras doutrinas, é o castigo prometido. Vai vir com a cobrança. Claro que tem orientações de atitudes, mas não nesse sentido de castigar, muito pelo contrário, de instruir, né? de fazer elevar a humanidade moralmente. Essa é a finalidade. Então, Jesus está tranquilizando. Isso é o versículo 1 do capítulo 16. No 4 diz assim, mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Gente, é uma instrução tão bacana, tão bonita, né? Olha que amorosidade de Jesus. Ele não antecipou, ele não criou expectativa nos corações ainda muito carente de instruções, né? Até nisso ele é amoroso. Ele explica aqui, né? Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Como Jesus sabe que ele vai ter que ir, né? E certas condições já se apresentando nesse sentido, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então, o Consolador estava junto, né? Agora ele vai ter que partir. Então, ele vai deixar instrução. Mamãe sai de casa, fica as crianças, os adolescentes, às vezes tem uma lista, né? Está escrito. Agora a lista não existe mais, né? Vai lá no grupo da família, né? Deixa a listinha toda virtual, assim. A lista das compras, sai alguém, tá aí fora, né? Então, as coisas estão assim, na maneira modificando, né? Mas na essência não está mudando nada. E Jesus está dando essa instrução, porque ele vai deixar a terra. Versículo 7 do capítulo 16. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Então, Jesus está explicando por que ele vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E ainda tenho muito que vos dizer, mas aí vem o alerta. Só essa, assim, do pecado, da justiça, do juízo, a gente já fica imaginando. Tem a explicação, versículo 9, 10 e 11. A gente não vai entrar, como falamos, por causa do tempo. Então, vamos priorizar o que ele vai dizer aqui no versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Gente, como é que nós vamos fazer o fechamento dessa lição se nós não formos pelos princípios espíritas? Se a gente, por exemplo, ficar assim dogmaticamente numa encarnação só, como nós vamos entender que vós não podeis suportar agora? Mas e quando será, então? Não é?
Então, nós estamos entendendo que depois antes ele já teve a conversa com Nicodemos, ele explicou por que vai e volta. Nicodemos ainda pergunta, né? Jesus vai dar todos os indícios, todos os princípios da reencarnação, vai separar o complexo espiritual criado por Deus Pai encarnado entre corpo e espírito. Tem toda uma instrução muito instrutiva, né, muito amorosa de Jesus para Nicodemos. Nicodemos perguntando, nós tivemos a oportunidade, né, Jesus trouxe então o ensino da reencarnação e de que nós não estaríamos na época preparado para receber. Não adianta no 7 anos de idade da criança, que ainda não há o preparo intelectual, apesar que alguns precoces estão vindo aí, já com 2 anos de idade, falando palavras, né, com, sei lá, 20 e poucas letras, né? Então, tem toda como a espiritualidade nos avisou, né, que essa geração vem chegando aí com muito intelecto. Mas preparados para receber uma instrução de Jesus, não. Bom, vai continuar aqui uma instrução, gente, sobre mais informações do Consolador da época, não. Vamos deixar isso claro. Por isso que ele avisa, né? Ele está prometendo o Consolador virá, é ele que vai fazer esse planejamento todo junto com o Pai. Ele diz, é ele que ele tem que ir para enviar o Consolador, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, João registra que Jesus qualifica o Consolador que ele está prometendo Espírito de verdade. Então, não é de mentira. Esse Consolador ele tem que vir trazer, codificar as leis de Deus, a verdade. Não tem meio termo, né? Então, olha só, Jesus, de novo, ele vai usar um substantivo e um adjetivo. Eu sou a videira verdadeira, um consolador. Virá o Espírito de verdade, ele qualifica de novo, ele adjetiva de novo, né? Não pode ser de mentira, nem ele é a videira verdadeira. E vos guiará em toda a verdade. A palavra verdade surge aqui no versículo 13 do capítulo 16 2 vezes. O Espírito é de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Agora ele vai dizer por quê. Gente, que interessante isso. É o preparo mesmo, de novo, sem vangloriar, mas com muita responsabilidade nós espíritas entendermos isso. Não é um só. Essa verdade virá. Porque Jesus diz assim, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então não é não vem outro Messias, não virá, porque o Messias, Jesus, junto com o Pai, eles estão na espiritualidade preparando e enviando esse Consolador. Então, não será por si só, por si mesmo. E aí a gente pode entender, então, pela pluralidade das informações que nos chegam pela espiritualidade, né, que alguns dizem dons, mas pela faculdade responsável da mediunidade. E aí a mediunidade tem uma série de condições para ela se tornar verdadeira. Um dos princípios, né, a informação por várias fontes espirituais, de luz, inclusive, né? Muito bem. Jesus dá mais condições de nós entender o codificador, o consolador, o advento, né, desse espírito de verdade.
ele me glorificará. Então, é uma das condições, como se diz, sine qua non, né? Sem chance de ser diferente, né? Não tem como. É glorificando os ensinamentos de Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aí voltamos lá no capítulo 15. Tem que ser o galho, né? Tem que ser o fruto dele. Lindíssimo. Vamos correr um pouco, pular para o versículo 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que todo aquele que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Dize-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Gente, Jesus agora sim está dando uma instrução bastante direta, sem afiguração. Ele está dizendo uma instrução diretamente. Na verdade vos digo, pedirdes ao Pai, se é em meu nome, essa videira, tudo chegará. A hora que não vos falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Disseram, já no versículo 29, os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Então, Jesus chamou a atenção, eles devem ter se olhado tudo, né? Epa, agora o irmão Jesus está falando sério. É que nem assim, mamãe chama atenção, né? Agora chega de brincadeira. Agora, professor, bate lá na mesa, lá, ó. Acabou a bagunça, agora é sério. Vamos assim, ó. A instrução é tal, né? Jesus está fazendo esse chamativo. Talvez assim, chacoalhando, né, os espíritos, os corações dos discípulos para entender que a instrução é verdadeira, que a instrução é amorosa e ela há de vir. Muito bem, até os discípulos, então, talvez o tom de Jesus, tudo, eles mesmos vão confirmar, ele não está falando parábola, ele está dizendo, né, diretamente. É muito interessante a coisa. Terminando o versículo 33, ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus está dando mais uma tranquilidade. Tudo que eu estou falando para vocês, em verdade vos digo. Jesus duplicava, né? Assim, é interessante isso, né? Não é meia verdade, é em verdade vos digo, né? Tenhais paz. Apesar das tribulações, de tudo, das adversidades, as vicissitudes da vida, as contrariedades, tenhais paz. Eu venci o mundo. Essa videira, esse caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo bem claramente, sem subterfúgio nenhum. Bom, pulamos agora aqui lá para o livro dos Espíritos, aquela parte que fala prolegômenos, né? Que é a parte inicial das instruções dos Espíritos. Nós falamos no capítulo 15 de uma videira desse advento que vem, que é o Espírito de verdade. E nesse prolegômenos, gente, tem um desenho, né? Que Kardec, dentro da técnica da mediunidade, vai dizer que é uma psicopictografia. Então, é uma psicografia de uma figura, de uma imagem, né? E a imagem que aparece é uma videira.
que tem o fruto, tem os ramos, as folhas, está lá bem. Aí vem a explicação. O codificador recebeu a comunicação mediúnica, né? A identidade do médium é desconhecida. E a espiritualidade vai explicar dizendo assim: coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Até é emocionante, né? A gente fazer a ligação. Como é que é as palavras de Jesus em João 15? Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem é o lavrador? O Pai. Coloca no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. E aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco, o espírito é o licor, a alma ou espírito, ligando a matéria, é o bago. Corpo, espírito, perispírito. Qual é a definição de perispírito que a espiritualidade nos dá na codificação? É o laço que liga o corpo ao espírito. Está aqui então figurado. O homem purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Prolegômenos do Livro dos Espíritos, questão 175, 230, tem a pergunta: evolui-se na erraticidade? E os espíritos respondem: evolui, se instrui, mas a prova é encarnado. Então, nós necessitamos da encarnação, que nem mais ou menos nós estamos fazendo aqui, né? Estamos assim, teorizando tudo, lendo muito bonito as palavras e tal. A videira, nós nos consideramos o ramo de Jesus, a vara que vai dar frutos, né? Hoje mesmo, amanhã, numa instrução aí com a coletividade ou qualquer coisa, tem uma diversidade, e aí a gente peca, né? Às vezes estranha tudo que está falando aqui. Mas é a prática. Então, nós temos que nos instruir, tomar conta e carregar dentro dos nossos corações a promessa de Jesus. E não tem promessa da graça, né? De que tudo vai acontecer numa mágica. Não. Mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Está aqui. Tem que exercer, então, cada um por si. Muito bem. No item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, vai trazer uma instrução bastante direta do advento, o Espírito da Verdade. É o item 5. Essa mensagem é do Espírito Fenelon, de 1860, né? Ou melhor, essa aqui não, eu antecipei. Essa aqui é intitulada do Espírito da Verdade. Não é de Fenelon, não. É do Espírito da Verdade. Diz assim esse item 5. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Jesus falou que é a verdadeira videira, né? Digo-vos em verdade, verdade vos digo, e agora o Espírito de verdade, não a psicografia, traz aqui, né, a mensagem também de que acima de nós paira a verdade. Acima, quer dizer, o Criador todo, né, para uma verdade. Gente, não vamos entrar na polêmica, até porque, me perdoem, né, acho desnecessário discutir se o Espírito da Verdade, aqui intitulado
seria Jesus diretamente, algum de seus prepostos e tal. Tem tantas outras já palestras e encontros que abordam isso, né? Então vamos ficar restrito à lição mesmo que aqui contém nesse item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, né? Ele diz, o Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levante as ondas, revelai a doutrina divinal. Como um ceifeiro reúne em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Meu pai, mais abaixo, diz, meu pai não quer aniquilar a raça humana. Porque às vezes, e até ontem num estudo do ESD, surgiu essa questão, né? Se Deus pode eliminar os espíritos que ele criou. Deus não elimina, ele recupera por todos esses mecanismos que nós estamos estudando. E um deles, santíssimo, que vai fazer a depuração do espírito, né? Pela reencarnação. Esse parágrafo ainda, esse item 5 ainda diz assim, homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Que chamamento, gente, bastante assim forte, né? Do Espírito de verdade. Nós temos a chance de evoluirmos com o cristianismo. E que chance bela na vida de entender esses adventos do Espírito de verdade e nos fazer, assim, as reflexões, os ensinamentos para nós evoluirmos, né? O chamativo é homens fracos, não afastei isso. Se já somos ainda, né, carentes de tudo e ainda a gente afasta as instruções de Jesus, e aí eu coloquei um exemplo aqui, gente. Um exemplo, mas, né, que cabe para todos nós. Titulado assim até, o que é a verdade? Tirado da Bíblia de João Ferreira de Almeida, João no capítulo 18. 2 capítulos depois da promessa de Jesus, Jesus está preso na frente de Pilatos. E essa questão é famosíssima. Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Mas olha o que Jesus tinha dito antes. Eles estão dialogando, né? Na verdade, Pilatos não quer condenar Jesus, ele não vê crime. Ele é um ser com uma formação longe de ser cristã, até porque o Cristo estava por ali, né? Também não tem formação religiosa outra, a não ser pela mitologia romana, que daí daria toda a sustentação para a superioridade romana, né? A gente acompanha isso lá no livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus encontra Jesus, Jesus cura, né? Flavinha, tudo, e ele ainda tem a soberba de achar assim que aquilo não foi nada, né? Então, vamos dizer, tem toda uma situação na formação desse poderoso governador da Judéia lá na época, né? É isso tudo. Só que nessa conversa que ele pergunta o que é a verdade, Jesus respondeu antes para ele. Tem gente que diz que Jesus não respondeu, né? Jesus fica quieto nesse momento, mas num momento antes João registra. Porque Pilatos pergunta para ele, logo tu és rei? Esse é o crime que querem imputar. Existe já um rei, Herodes, pelo lado judeu, hebreu. Existe César, né? Todo-poderoso imperador de Roma. Tem toda uma questão aí. Tu és rei? Jesus responde, tu dizes que eu sou rei. Jesus não está se intitulando. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Agora Jesus explica por quê.
a fim de dar testemunho do quê? Da verdade. Olha a palavra verdade de novo. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus parece que está antecipando, parece não, né? Ele antecipou, gente, o pensamento de Pilatos. Porque Pilatos vai perguntar agora, disse Pilatos, o que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Então Jesus está dizendo, antes, intitular ele de rei, ele diz que, você diz que eu vim a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Qual é as características do Espiritismo, o Consolador prometido? Se nós nos desviarmos da verdade, estamos longe, então, de ser esse caminho, verdade e vida que foi Jesus. Não tem como se afastar da verdade, então, divina. Convenhamos, né, meus queridos, que nós, carentes ainda de muita evolução para entender muitas e muitas verdades de Deus Pai. Mas será que a gente pode se garantir uma? Será que podemos? Acho que podemos, né? Nós sabemos que Jesus é o caminho. Nós não somos cristãos? Somos. Então isso é uma verdade inquestionável. E os ensinamentos da doutrina, que nos convocam a tantas, digamos assim, evoluções, né, pelo mundo. Aí eu destaquei do livro Espírito da Verdade, capítulo 1, Problemas do Mundo, que Bezerra de Menezes vai nos dizer assim. Bezerra é, né, assim, todo amoroso, né? Ele diz em palavras assim, sejamos assim, valorosos, entendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra. Então, tira o espírito da letra, não fica só na interpretação literal. Na construção da humanidade nova. Nós temos que sair disso, né? Ele vai dizer por quê. Irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre. A videira verdadeira, o caminho, a verdade, a vida. A verdade, eu sou, ele responde a Pilatos, né? Pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade. Proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há salvação. Que lindo, né, Bezerra de Menezes? É prosas e versos aqui, né? Me perdoem porque eu não sou poeta, né? A duras penas leio alguma coisa nesse sentido. Mas é muito bonito, é muito acolhedor. Sejamos assim, que convite, né, de Bezerra. Fora do Cristo não há a solução. É esse caminho à verdade. Cristo falou isso por um todo-poderoso da época, que foi Pilatos. Ele disse com todas as palavras, né? Sem parábolas, como ele estava falando com os discípulos antes. É sem parábolas, né? Muito bem, gente, correndo aqui com o tempo, antes de eu ler a mensagem final, bastante singela, né? A gente preocupa muito com esse Consolador e que quando é que ele vai fazer às vezes, né? Talvez muitos de nós desejosos que essa terra dê esse salto para o mundo de regeneração, mas vai depender das nossas atitudes, atender um convite de Bezerra, sejamos assim, né? Então, tem toda uma caminhada. E será que o Espiritismo é o futuro das religiões? E essa frase, né, sempre dizem assim, atribuída a Leon Denis. Atribuída a Leon Denis.
E a gente não sabe se realmente foi Leon Denis, né? Mas tem o livro Síntese Doutrinária Prática do Espiritismo. É um livro que fizeram um monte de perguntas para Leon Denis. É um pinga-fogo. Quem é Leon Denis? Lembrando, contemporâneo de Allan Kardec, né? Estava junto lá na codificação. Um espírito que não teve grandes instruções assim na encarnação essa, mas muito evoluído. E os livros dele, então. E essa pergunta, nesse pinga-fogo, vão fazer essa pergunta para ele. Nesse livro, então, Síntese Doutrinária da Prática do Espiritismo, no capítulo 7, Prática Experimental, a questão é a 142. Alguém vai perguntar para ele: então, o Espiritismo é a religião do futuro? E ele vai responder: ele é, antes de tudo, o futuro das religiões. Então, queridos irmãos, nós nessa caminhada, acompanhados por esse Espírito de verdade, esse Consolador, poderíamos até dizer, sem nos vangloriar, mas com muita responsabilidade, esse Consolador que nos convoca, né, nos convida a sermos, então, esse ramo de Jesus aí fora na sociedade, nas nossas relações familiares, ambientes de trabalho e tantos outros modos de relações que nós temos nesse mundo, né, de relação social, inclusive virtual, como estamos agora, né? Então, nós somos convidados a isso, a sermos esse exemplo, que aqui Leon Denis nos diz. Então, nos preocupemos se o Espiritismo vai ser uma religião de todos, né, no futuro. É as bases, os princípios, a verdade, sendo redundante, a verdade, na verdade, né, de Jesus que vai fazer essa diferença. É isso. Então, não nos preocupemos com títulos de religião. Muito bem. A mensagem final, Alice Melânia Resoli. Ela vai dizer assim, né, intitulada Gratidão, nesse momento assim de crise, né? Acho que ela vem bem, e ela é simplória, vai dizer assim: que haja fé apesar das tempestades, que haja serenidade apesar das turbulências, que haja gentileza apesar dos tropeços, e que permaneça a gratidão sempre e em todo lugar. Ótima mensagem, de muita reflexão, né? E não há outro caminho que não seja o que Jesus nos ensinou. Na verdade, a gente pode esgotar todas as fontes, mas o caminho é realmente do amor, né? Da caridade, é seguir o Cristo. Renata, não temos outro caminho, né? Eu acho que Jesus assim deixou as instruções tão claras, e nós espíritas com essa oportunidade de ter esse complemento todo, né, das instruções de Jesus. É um alento e tanto, né? Exato. É um alento, né, esse amor que Jesus, né, tem por nós, e não nos falta, né, possibilidades para evoluirmos, né? Às vezes pode nos faltar coragem, mas possibilidades, oportunidades não nos faltam. É verdade. Uhum. Muito obrigada pela lição da noite de hoje. Você poderia fazer a oração final para a gente? Então, queridos irmãos, internautas, irmãos do CELUS, todos os demais ainda que assistirão essa palestra, nesse ambiente que se forma aqui, de luzes, porque estamos invocando Jesus, o Mestre querido, e na promessa dele ele estaria junto, né? Nos solicitando sempre que façamos esse pedido a ele. Não vamos esquecer que ele disse isso: vinde a mim os que estão cansados, estropiados, amargurados, né? Depressivos, doentes. Esse foi o convite de Jesus. Indo agora, então, até o Mestre, todos nós,
nesse momento de rogativa, deixarmos transparecer para Ele o que estamos necessitados, o que estamos de pedir a Ele para que nós melhoremos. Podemos pedir qualquer coisa. Jesus saberá filtrar e nos direcionar para o melhor. Então, nesse momento que fazemos isso, estendemos os pensamentos também aos nossos irmãos, aqueles que queremos sejam, beneficiados com essa nossa oração. Vamos lembrar que Jesus convidou nós a orarmos também pelos inimigos. O façamos agora. Façamos pelos aqueles desconhecidos que lutam nesse momento em leitos de hospitais pela vida. Aqueles profissionais que os acolhem, trabalham tanto. Seus familiares, estendendo o pensamento aos presídios, às periferias tão amarguradas, tão esquecidas às vezes. Também não vamos dizer daqueles mais afortunados, escravos às vezes do trabalho, do dinheiro. Jesus abençoando a todos, despertando nesses corações esse caminho que Ele é, esse caminho da verdade, esse fruto da videira, onde Ele nos convida para sermos os seus ramos. Com a imagem, então, no nosso pensamento de Jesus, e esse desenho que consta do Livro dos Espíritos, vamos nos despedindo de hoje. Abraçando a todos virtualmente, nos vendo de mão dadas com o Mestre Divino, alegrando os nossos corações e sempre agradecendo, dizendo a Deus Pai Criador, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Moroni, mais uma vez, pela linda palestra na noite de hoje. Obrigada pela disponibilidade. Fico à disposição, Renata. Obrigada. Luz mora no nosso coração aí, viu? Com certeza. Tá Você bom. também mora no nosso coração. E eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez e agradecer a todos pela presença na noite de hoje, nos acompanharmos aqui nessa palestra linda, que toca os nossos corações e que possamos seguir em frente nessa jornada evolutiva. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.